Boa noite, meus irmãos, a paz. Quero vos convidar a nos colocarmos de pé. Vamos dar início a mais um culto terça na palavra. Vamos ouvir aquilo que Deus tem ao nosso coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos traz aqui mais uma vez. Te louvo, Deus, pela oportunidade que nos é concedida de estar em tua casa, ouvindo a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, daqueles também, ó Pai, que nos ouvem pelas mídias sociais. Senhor, que a tua bênção seja na casa, no lar, na vida de cada um deles. Que a palavra que o Senhor tem para nós hoje possa edificar a nossa vida, nos fazer, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É a nossa oração, é aquilo que te pedimos em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Paulo, estou aqui ministrando mais uma vez, com a graça de Deus. Estamos a Igreja Batista Lagoinha Sete Lagoas, num ciclo de estudos a respeito dos 12 apóstolos de Cristo, e hoje iremos falar, já estamos bem avançado no nosso estudo, e hoje estaremos falando a respeito do apóstolo Filipe. Nós já falamos aqui a respeito de Pedro, já falamos de André, já falamos de Tiago e já falamos de João. Como temos dito todas as outras vezes, esse estudo está baseado na obra do pastor John MacArthur, um livro publicado no Brasil pela editora Thomas Nelson, que tem como tema 12 homens extraordinariamente comuns. Temos aprendido aqui ao longo desse ciclo de estudos que esses homens, em que pese todas as deficiências e dificuldades deles, eles foram tremendamente usados por Deus, à medida em que se submeteram ao agir, ao mover do Espírito Santo na vida deles. Temos aprendido muito com eles. Se você que nos ouve aqui pela primeira vez não acompanhou as demais lições, você tem a oportunidade de ir lá no podcast da nossa igreja, que se chama Melhorcast, e ouvir as lições anteriores a respeito dos demais apóstolos. Amém? Como estamos em um culto de estudo, num culto de ensino, nós temos uma liberdade maior de interagir com aquele que está aqui à frente ministrando. Então quero dar a liberdade, deixar os irmãos bem à vontade para fazer perguntas, erguer a mão, manifestar algo, fazer um apontamento, uma observação, algo que seja relevante, que entenda que vá acrescentar ao nosso estudo de hoje. Bom, como disse, já falamos de Pedro, André, Tiago e João. Hoje vamos falar a respeito do apóstolo Filipe, esse homem de Deus, e que, segundo a obra do pastor John MacArthur, ele sempre coloca uma frase, algo que identifica, que caracteriza a pessoa dos apóstolos, e Filipe ele coloca como sendo o apóstolo que fazia as contas. Eu quero, antes da gente entrar propriamente no estudo de Filipe, queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira aos Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29, é um texto bastante conhecido da igreja, mas que reflete a forma como Deus escolhe aqueles a quem Ele quer usar. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, vai dizer assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes,
E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Esse texto é o texto com o qual John MacArthur encerra o capítulo em que fala a respeito do apóstolo Filipe. Eu quis inverter a ordem para nós já começarmos aqui analisando esse trecho da palavra em que nós percebemos que Deus, Ele escolhe, irmãos, essas coisas loucas, essas coisas vis, essas coisas que não são, as coisas que são desprezíveis, para confundir as coisas que são. E talvez você que me ouve aqui está percebendo, né? Diz, não, irmão Paulo, esse cara sou eu, né? Eu sou exatamente esse que não é, eu era desprezível, né? Jesus entrou na minha vida e hoje eu sou um crente, sou um servo de Deus e Deus tem usado a minha vida como instrumento para abençoar outras pessoas. Bom, foi assim, irmãos, na vida de todos os apóstolos. Todos eles tinham as suas deficiências e nós vamos começar a falar de um que também tinha as suas deficiências. Bom, partindo aqui para a introdução do nosso estudo, John MacArthur, se você acompanhou, se você ouviu o primeiro dos nossos estudos, ele classifica os 12 apóstolos em 3 grupos de 4. Ele diz que esses apóstolos podem assim ser divididos de acordo com uma ordem de não importância, porque todos eram importantes, mas de acordo com uma relevância ministerial, de acordo com o modo como eles atuaram. Quando estudamos aqui a respeito de Pedro, André, Tiago e João, nós percebemos que esses 4 faziam parte de um grupo mais próximo de Jesus, que esses discípulos, e desses 4, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos ainda. Então, Jesus tinha aqueles que eram mais próximos dele, que estavam ou que estiveram em ocasiões muito específicas, muito pontuais, muito importantes do seu ministério. Então, John MacArthur, analisando o histórico ministerial de cada um deles, ele assim classifica os 12 apóstolos nesses 4 grupos, e Filipe, que é o que estudaremos hoje, ele observa, a partir desse estudo realizado, que Filipe, ele encabeça a lista do segundo grupo de 4 apóstolos. Em todos os relatos do Evangelho em que se mencionam os 12 apóstolos, Filipe vem em 5º lugar. Filipe é apresentado como o primeiro desse segundo grupo de 4 apóstolos. O que demonstra, no entender de John MacArthur, que Filipe exercia uma espécie de liderança desse grupo. Que Filipe era alguém que, devido à sua importância, ele tinha ali uma ação que se destacava nesse segundo grupo. Bom, esse é um ponto que nós devemos observar logo aqui a título de introdução. O segundo ponto que nós observamos, irmãos, é que alguns nomes na Bíblia, João, Tiago, Maria, eram nomes comuns. Filipe era um nome comum da época de Jesus. E existe um outro Filipe que é relatado lá em Atos capítulo 6, Filipe o evangelista, que não se confunde, aquele Filipe que pregou lá para o eunuco etíope, né, que explicou para ele, perguntou para ele, entendes o que lês? Né, e ele respondeu, como entenderei se não há quem me explique? Então, ele ali explicou, depois batizou aquele homem. Então, esse Filipe, esse evangelista, não é o nosso Filipe apóstolo. Só deixar isso bem claro, que estamos falando de pessoas distintas, amém? Um terceiro ponto que observamos é que Filipe, ele era da cidade de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e de André. Pedro e André, para quem não sabe, né, para quem não ouviu
Para quem não acompanhou os estudos anteriores, eram irmãos. Então, é bem provável, segundo MacArthur, que eles fossem amigos, conhecidos, e talvez frequentassem a mesma sinagoga, né? Eu diria, se fôssemos conterrâneos, talvez estivessem estudado juntos na escola, compartilhado coisas comuns do seu crescimento, do seu dia a dia, do seu desenvolvimento. Então, em função desse relacionamento, MacArthur diz, né, MacArthur destaca que é bem provável que ele também conhecesse os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E há evidências bíblicas de que Filipe, Natanael e Tomé, que também são apóstolos, que nós estudaremos aqui nos próximos dias, né, nas próximas terças-feiras, há evidências bíblicas de que eles também eram pescadores. E aí um fato interessante que MacArthur destaca é que nós temos aqui pescadores de profissão. Nós temos Pedro, nós temos André, nós temos Tiago, nós temos João, daí nós vamos ter Filipe, nós vamos ter Natanael e nós vamos ter também Tomé. Ou seja, dos 12 apóstolos, 7 eram pescadores. E aí MacArthur destaca o seguinte: pela relevância, pela importância do trabalho que eles desempenhariam, é bem provável que, se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós não teríamos escolhido do grupo dos 12 tantos apóstolos pescadores. Por quê, irmão Paulo? Porque eram pessoas simples, irmãos. Eram pessoas que, em que pese, fossem conhecedoras das Escrituras, porque eram pessoas tementes a Deus, como já estudamos aqui, mas eram pessoas que, pela atividade que desempenhavam, eram pessoas simples. Não eram pessoas treinadas, habituadas na arte da oratória, da filosofia, da ciência, do conhecimento humano, para que pudessem falar a multidões, para que pudessem ser instrumento de Deus para aquilo que viria a ser a igreja primitiva. Mas, no entanto, MacArthur destaca que tudo o que Jesus de fato esperava deles era a disponibilidade deles, e isso eles tinham. Sabe o que eu observo e já pontuo aqui dentro dessa introdução? É que quando nós olhamos para a vida desses apóstolos, quando nós olhamos para a vida desses homens de Deus, nós entendemos, e eu pelo menos faço essa análise, inclusive deixei aqui registrado, que isso nos serve, irmãos, como estímulo para que nós, olhando para nós mesmos e enxergando as nossas deficiências, nos coloquemos à disposição de Cristo, porque o que Ele precisa de nós, irmãos, não é que nós sejamos os mais inteligentes, não é que nós sejamos os mais capazes, os mais competentes, é que nós sejamos os que mais se dispõem a trabalhar na obra do Mestre. É só isso que Ele precisa. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder, porque a capacitação, porque os dons pertencem a Ele. O texto que lemos aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, fala exatamente disso. Foram essas pessoas que foram escolhidas e têm sido escolhidas ao longo da história da igreja para serem instrumento de Deus em todas as épocas, em todas as gerações da igreja. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que para ser usado por Deus eu preciso ir para um seminário, eu preciso fazer uma faculdade teológica, eu preciso ter um curso superior, talvez eu precise falar mais de um idioma,
eu preciso ter alguma educação formal, rebuscada, para que Deus possa me usar. Não, irmãos, nada disso. Tudo o que Deus precisa de nós é da nossa disponibilidade. Me entendam, não estou fazendo aqui apologia à ignorância, irmãos, não me entendam errado. É bom que você estude, é bom que você vá para a faculdade, é bom que você faça o seminário, é bom que você faça a faculdade de teologia, é bom que você leia a Bíblia, leia outros livros, você aprofunde o seu conhecimento de Deus, mas não pense você que isso é o essencial, é aquilo que Deus espera para que você seja usado. Porque se fosse, irmãos, Deus não pegaria um pescador, um homem rude, sem estudo, sem formação, e usaria, e eles não tinham nada disso. Amém? É bom o conhecimento, mas isso não é o fundamental. O fundamental é a presença, o mover, o agir de Deus nas nossas vidas. Bom, MacArthur classifica Filipe, o apóstolo Filipe, como um homem de processos. Ele diz que Filipe era o apóstolo, um sujeito ligado em fatos e números. Era o tipo de indivíduo que fazia tudo nos conformes, de modo prático, tradicional. Ele tinha uma predisposição a ser pragmático e às vezes derrotista, não visionário, não sonhador, não alguém idealista. Não, Filipe era aquele cara que, se você dissesse para ele assim: Filipe, nós vamos fazer uma ação evangelística lá na Lagoa Paulino, Filipe seria o cara que ia dizer assim: não, mas o trânsito lá é muito garrado, não, mas eu acho que não vai dar certo, porque ali as pessoas não vão prestar atenção. Filipe seria aquele cara que ele ia pensar nos mínimos detalhes e ao mesmo tempo ia focar naquilo que era a dificuldade, o problema, e não naquilo que era a solução. Filipe, ele era o cara que ia dizer: bom, mas se a gente vai fazer, a gente vai precisar de uma estrutura, de um som, de algo para poder realizar isso, porque ali tem casas de show, tem casas noturnas ali, então pode ser que aquele som atrapalhe, impeça, as pessoas na feirinha caminhando não vão prestar atenção. Filipe, ele ia se atentar nos detalhes práticos necessários à realização do evento, porque Filipe, segundo o que MacArthur destaca, a partir das participações, daquilo que a Bíblia registra a respeito do apóstolo Filipe, ele era essa pessoa de processos. E aí sabe o que é interessante, irmãos? É que muitas vezes na igreja nós temos pessoas que são assim. O pastor está aqui, me ouve. O pastor tem que ser aquela pessoa visionária que pensa no evento, que faz o evento, e às vezes se depara com alguém que é assim, que vai destacar os pontos negativos, mas como líder que é, nosso pastor aqui que nos ouve, ele sabe que ele vai ter que saber lidar com pessoas assim, e que a opinião dessas pessoas são importantes. Eu ouvi certa vez alguém dizer, e achei bastante interessante, que o otimista criou o avião e o pessimista criou o paraquedas. Então, as duas pessoas, elas são importantes, são ou não são? São, irmãos. Por quê? Porque o pessimista não criaria o avião e o otimista não se daria conta do risco que implica em voar. Porque não, vou voar, vou fazer, vou realizar. Então, Jesus, ele tinha no grupo dos 12 pessoas que eram mais de realizar, mais impulsivas como Pedro, mas ele tinha pessoas que eram mais centradas, mais pragmáticas e até mais, eu diria, um pouco pessimistas, mais pé no chão, como Filipe,
E nós, irmãos, como igreja, precisamos saber que todas essas pessoas são importantes, que uma não é mais importante do que a outra, não, todas são importantes no corpo de Cristo, assim como Filipe era no grupo dos 12. Bom, em relação a Filipe, Mateus, Marcos e Lucas quase não apresentam detalhes da participação de Filipe, do ministério de Filipe. Então, quase tudo que nós encontramos a respeito de Filipe, nós vamos encontrar no Evangelho de João. Então, quase tudo que vamos citar hoje aqui a respeito de Filipe, nós extraímos do Evangelho de João. Encerro aqui a introdução, passo para o primeiro ponto, para falar a respeito do chamado de Filipe e pergunto: há alguma dúvida, algo que os irmãos queiram acrescentar a respeito do que foi dito até aqui? Não? Prossigamos então. MacArthur destaca que Filipe foi o primeiro a ser procurado por Jesus em termos humanos. É interessante observar isso, por quê? Porque Jesus chega para Filipe e diz: segue-me. Os demais, eles, ao tomarem conhecimento, ao João Batista apontar Cristo como sendo Messias, eles abandonam João e passam a seguir Jesus. A dinâmica da seleção e da escolha deles foi dessa maneira. Filipe não. Filipe é o primeiro que João MacArthur destaca aqui em termos humanos, obviamente, porque Deus já havia escolhido Filipe na sua presciência, na sua onisciência, para fazer parte do grupo dos 12. Mas ele destaca isso: Filipe é o primeiro a quem Jesus se dirige e diz: segue-me. E ele, isso está lá em João capítulo 1, verso 43, a chamada de Filipe. Vamos dar uma lida lá, rapidamente. João capítulo 1, verso 43. Diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me. E o texto, apesar de não dizer que Filipe o seguiu, fica implícito, fica subentendido que Filipe foi com Jesus, porque na sequência do texto a gente percebe Filipe indo até Natanael e dizendo: olha, encontramos o Messias. A gente vai estudar a respeito de Natanael mais adiante, mas é importante observar a reação de Filipe ao ser comissionado, ao ser chamado por Jesus. Que reação foi essa, irmão Paulo? Eu não percebi. Filipe, da feita em que ele tem um encontro com Jesus, ele imediatamente corre a testemunhar de Cristo. Filipe, ele foi envolvido, irmãos, pelo Espírito Santo, creio eu, vejo dessa maneira, de forma muito clara, ele enxergou, ele compreendeu que Cristo era o Messias. E ele não só compreendeu, como ele saiu testemunhando isso. Ele corre e vai dizer a Natanael. E aí é interessante, porque isso nós vamos estudar no próximo capítulo. Natanael, ele questiona o fato de Jesus ser o Messias. Na sequência desse texto aí do capítulo 1, no capítulo 45, nós vamos dizer assim, nós vamos ler assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí o questionamento que Natanael faz: pode porventura vir algo bom de Nazaré? E aí a gente observa aqui que me parece que havia uma certa rivalidade entre cidades, né? Lá no meu estado,
até brinquei no GC, a gente abordou esse texto no GC passado, que eu não sei quais são as cidades aqui que tem assim, né, aquela fama de serem cidades não muito bem vistas, mas lá no meu estado a gente brincava com o Maranhão, né? Fulano é do Maranhão, sem nenhum tipo aqui, irmãos, de preconceito em relação, tá bom, aos irmãos maranhenses que nos ouvem, mas se alguém aqui é do Pará e está me ouvindo, sabe que isso lá existe, né? Então eu falo, fulano é do Maranhão. Por quê? Porque entre paraenses, a minha cidade fica ali bem numa divisa entre Pará e Tocantins, entre Maranhão e Tocantins, então é natural que tudo que você acha ruim, você atribui ao outro estado. Assim como lá no Maranhão, né, eu já fui lá, tive a oportunidade de ir, quando acontece alguma coisa de errado, fala, esse cara deve ser do Pará, né, deve ser paraense. Então essas rivalidadezinhas existem. Penso eu que Natanael estava falando de algo que era tipo isso na sua época. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe, irmãos, movido de uma convicção interna, que só o Espírito Santo poderia ter lhe dado, Filipe, ele não entra em discussão, Filipe não tenta melhorar o argumento, Filipe não entra em bola dividida, Filipe não tenta convencer Natanael de que ele estava certo, da sua fé, não. Filipe diz simplesmente, vem e vê. Só isso, vem e vê. E é exatamente o que Natanael faz. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Certa vez eu ouvi um vídeo de alguém que dizia assim, isso para mim, irmãos, foi confrontante. O vídeo dizia assim, sabe por que você convida as pessoas para irem à sua igreja e elas não vão? Porque elas não querem o Jesus que elas veem em você. E isso para mim foi muito forte. Porque quando Filipe, ele convida Natanael, ele diz que encontrou o Messias, e Natanael questiona, faz esse tipo de questionamento, ele fala, vem ver. Mas e hoje? Como que as pessoas têm olhado para nós? Que tipo de Jesus elas têm enxergado na nossa vida? Que tipo de mudança de vida, que tipo de comunhão com Deus elas têm visto em nós, de modo que a gente não precise se delongar, irmãos, explicando em teorias, entrando em discussões, simplesmente dizer assim, vem e vê. E aí eu me lembro desse vídeo porque, de fato, como crentes que somos, precisamos ter um cuidado muito grande com o nosso testemunho. Falamos aqui na primeira lição, no primeiro estudo a respeito desse tema, que os apóstolos, eles eram não apenas pessoas enviadas, não apenas mensageiros do Evangelho, eles eram embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus na terra, assim como eu e você. Então, sempre que alguém olha para nós, eles vão esperar enxergar Jesus em nós. Eles vão esperar ver Jesus na nossa vida. Então, quero encerrar aqui esse ponto a respeito do chamado de Filipe, dizendo que MacArthur, nesse capítulo, irmãos, ele aborda, ele reforça o ponto de vista calvinista dele, e que eu não vou entrar nesse ponto, a respeito da eleição divina versus predestinação, porque entendo que é um ponto que necessitaria de mais tempo, para a gente abordar as duas visões, calvinista, arminiana, de modo muito claro, e eu aqui iria expor a minha formação, a minha visão teológica dentro dessa questão. Mas só quero pontuar aqui para que os irmãos que estão nos acompanhando e que estão fazendo a leitura do livro saibam que eu estou saltando essa questão propositalmente, tá bom, irmãos? Porque entendo que o tempo
não nos permite aqui aprofundar nessa questão. Amém? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Posso prosseguir adiante? Ponto 2 do nosso estudo. Nós vamos ver agora, no capítulo 6 de João, do Evangelho de João, uma atuação de Filipe, evidenciando a sua personalidade nessa passagem. Quero pedir que você abra sua Bíblia no capítulo 6, lá no episódio da multiplicação dos peixes e dos pães, e observar como Filipe reage diante de uma situação que lhe foi colocada ali. A gente percebe aqui nesse capítulo 6, eu vou ler alguns trechos, só para que a gente comente. A partir do verso 5 do capítulo 6, vai dizer assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, o nosso apóstolo. Jesus disse o que a Filipe? Onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, Simão, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Verso 10, e disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Alguns aspectos dessa passagem a gente precisa destacar aqui, irmãos. O primeiro deles que eu quero destacar era: esse número de 5.000 é um número que nem de longe representa a real quantidade de pessoas que ali estavam. E por uma razão muito clara: os textos bíblicos, os textos da época, eles não registravam mulheres e crianças. Geralmente só homens, já considerados ali adultos, a partir de uma determinada idade. Então, se você considerar que cada homem ali tivesse uma esposa, uma mulher e 1 ou 2 filhos, esse número vai crescer para algo em torno de 10, 15, 20.000 pessoas. Não se dá para ter uma dimensão exata, mas fato é que não eram somente 5.000. Isso é um ponto que MacArthur destaca aqui. E por que devemos destacar isso, irmãos? Porque se 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 já é um milagre muito grande, agora imagine você se esses 5.000 forem multiplicados por 2, por 3 ou por 4, o que é algo absolutamente factível, considerando aqui a realidade da época em que mulheres e crianças não eram contabilizadas. Esse é um ponto. Segundo ponto, Jesus fala com Filipe. Por que com Filipe? Por que Jesus se dirigiu a Filipe e não a um outro dos 12 apóstolos? É uma pergunta que nós nos fazemos. E MacArthur, ele responde isso dizendo o seguinte: trabalha no campo da possibilidade. MacArthur diz que é bem provável que Filipe ele fosse uma espécie de administrador. Nós tínhamos Judas, que era o tesoureiro, que cuidava das finanças, dos recursos, da bolsa, das ofertas. E tínhamos Filipe como uma espécie de pessoa que organizava as coisas,
que colocava as coisas em ordem, que faziam com que as coisas acontecessem. Então é bem provável que Jesus, considerando essa característica de Filipe que se destacava entre os 12, chamasse Filipe nessa ocasião. O verso 6 que lemos aqui diz que Jesus fez essa pergunta para Filipe para o experimentar, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Então Jesus chama Filipe, que era esse cara de processo, e Filipe, irmãos, a gente observa no texto, Filipe, eu disse lá no início, né, MacArthur, ele coloca aqui o apóstolo como Filipe, o apóstolo que fazia as contas, e isso fica muito evidenciado nesse texto, porque quando Jesus pergunta para Filipe, no verso 5, onde compraremos pão para estes comerem, Jesus estava perguntando, onde? Filipe responde dizendo, 200 denários não serão suficientes, não bastarão, para que cada um coma um pouco. Filipe, irmãos, ele já tinha olhado a multidão, ele já tinha feito um cálculo aproximado, ele já tinha levantado mentalmente a quantidade de recursos que seriam necessários, e ele havia feito uma estimativa por baixo. Ele disse, olha, 200 denários não serão suficientes para que cada um coma um pouco. Filipe estava ressaltando para Jesus, irmãos, a impossibilidade de se fazer aquilo que Cristo estava perguntando para ele. Um denário, só para a gente contextualizar aqui, é o equivalente à renda de um trabalhador durante um dia inteiro. Então, Filipe está colocando a situação como, primeiro, era preciso um recurso muito grande, e segundo, eles não tinham esse recurso. Terceiro, se eles tivessem, não seria suficiente. Então Filipe, na sua natureza, na sua personalidade ainda não trabalhada, estava destacando aqui o que, irmãos? A impossibilidade de se fazer aquilo que Jesus estava pedindo. Mas Jesus, volto a repetir, estava testando Filipe. Muitas vezes, irmãos, algumas coisas, elas vão acontecer na nossa vida, para que a nossa fé, ela seja o quê? Testada. Para que Jesus, por meio do fato, do acontecimento, do momento, ele nos leve a um nível de fé muito maior, porque a nossa visão muitas vezes é como a de Filipe. Nós enxergamos o quê? A impossibilidade. Precisa abrir uma igreja lá em Parauapebas, Evaldo. Amém? Recebo, né? Já está aberto em nome de Jesus. Mas um Filipe diria o quê? Não dá. Não dá, porque a arrecadação de 7 Lagoas, que é a regional aqui, não seria suficiente para abrir e manter, e Filipe seria esse cara. Ele ia enxergar a dificuldade, a impossibilidade. E nós sabemos das dificuldades para se abrir a igreja ali, não é, Valdo? Os desafios. Mas nosso pastor sempre frisa isso aqui, irmãos. Nós não nos movemos, irmãos, com base no que nós vemos, é pela fé que nós fazemos. O reino de Deus, tem um hino muito lindo, a nossa igreja está cantando agora, que é do Marcos Salles, né? Não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. É assim que, como cristãos, devemos agir. Então MacArthur, ele destaca, né, que Filipe, ele faz esse raio-x da situação, ele analisa a quantidade de pessoas, ele analisa o recurso que seria necessário, e ele destaca a impossibilidade. Ele diz assim, né, que Filipe, ele perde uma oportunidade de ver um milagre acontecendo, e de
colocar a sua fé em ação. Ele diz assim, que ocasião maravilhosa ele poderia ter pensado e dito para Jesus, né? Jesus vai ensinar essa multidão, que tremenda oportunidade para o Senhor. Mas Filipe, irmãos, ele tinha um aspecto pessimista na sua personalidade, no seu caráter, que fica evidenciado aqui. Muitas vezes Filipe somos nós. Deus quer fazer algo, Deus está indicando algo, Deus está apontando algo, Deus está direcionando algo na nossa vida, e nós estamos presos na impossibilidade. Não tem como, não vai dar, não vai acontecer, não tem jeito. A nossa visão está olhando para o que é material, para o que é terreno, para o que é racional. Mas, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender com Filipe, ou com esse episódio, é que nós não devemos ser pessoas que se pautam apenas pelo que é material. Irmão, se Jesus estiver conosco, se Ele nos chamar, se Ele nos direcionar, se Ele apontar a direção, irmãos, sejamos como Abraão. Abraão, em Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, é nos apresentado como um exemplo de fé, de alguém que recebeu um chamado, um comissionamento de Deus, e ele seguiu. O que Deus diz para Abraão, irmãos, Deus não deu o mapa completo. Ele só disse, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Foi o suficiente. Abraão reúne a turma dele, ó, pica a mula, irmãos, porque se Deus falou, eu vou. Ah, Senhor, mas aonde é essa terra? Aonde fica? Qual é a distância? Quanto tempo eu vou ter que andar para chegar lá? Ela fica ao norte ou ao sul? Muitas vezes nós somos muito questionadores a respeito daquilo que Deus quer fazer no nosso meio. MacArthur destaca, irmãos, que um dos elementos essenciais à liderança é ter senso de visão, e isso vale para qualquer pessoa cujo mestre é Cristo. Aí você deve estar pensando, irmão Paulo, mas eu não lidero nada. Irmãos, na pior das hipóteses, você lidera a sua vida. Você não foi criado à toa, aleatoriamente. Você foi criado com um propósito. Salmo 139 diz que ainda não éramos formados no ventre da nossa mãe, e Deus já nos via, Deus já nos conhecia, e diz o mesmo Salmo que todos os dias da nossa vida já estavam escritos no livro de Deus. Então você foi criado com um propósito. Então, na pior das hipóteses, você é líder do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida antes mesmo que você nascesse. Cabe a você cumprir esse propósito, e para isso você precisa ter visão espiritual, uma visão que não é como a visão de Filipe, que estava o quê? Obcecado com questões materiais, abalado pela impossibilidade do problema em questão. Filipe, para encerrar esse ponto, MacArthur destaca, perdeu a oportunidade de ver a recompensa da fé. Irmãos, se Deus tem algo para realizar, Marco Aurélio está aqui na minha frente, e ele chama o Marco, e o Marco não dá ouvido, e Deus tem para realizar, irmãos, Ele vai realizar por meio do irmão Marcelo, do irmão Evaldo, das irmãs que estão aqui. Deus vai realizar, irmãos. Jesus, ele olha para Filipe e faz uma pergunta. Filipe destaca o aspecto negativo da situação, mas aí vem outra pessoa, essa pessoa é André. E André, irmãos, percebam que André, ele traz até Jesus o menino, um rapaz, na minha versão aqui, lá no verso 9, ele diz assim, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas percebam que a fé de André não está aperfeiçoada. Ele diz assim,
no final do verso 9, mas que é isso para tantos. Mas André, irmãos, teve uma atitude diferente de Filipe, que fez uma análise da situação e levou para Jesus um prognóstico negativo da impossibilidade. André, ele fala, ó, não sei se vai dar não, hein, mas tem um rapaz aqui, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. André não estava com a sua fé perfeitamente aperfeiçoada, mas ele agiu de acordo com a possibilidade, com aquilo que ele tinha em mãos. O milagre foi realizado e Filipe aprende com essa situação que nós precisamos, irmãos, em determinadas circunstâncias. Não estou falando aqui, irmãos, de ser alienado não, tá bom? De viver no mundo da lua, não. Ah, irmão Paulo, não vou estudar, não vou fazer faculdade, vou viver só pela fé, não vou nem trabalhar mais, não vou mais trabalhar não, vou viver só pela fé. Paulo teve que escrever em certa ocasião para esses irmãos, de forma dura. Paulo disse, olha, aquele que não trabalha é bom que não coma, porque tinha uns irmãos que estavam assim, irmãos, nesse nível. É óbvio que a gente precisa agir no campo material, trabalhar, produzir, ser produtivo, mas no entanto, irmãos, devemos saber agir e ser movidos por fé. Vai ter situações, circunstâncias na nossa vida que só a fé vai nos levar a dar o passo seguinte. Só a fé. O nosso recurso, a nossa possibilidade, a nossa condição não vai poder fazer nada. Eu destaquei aqui um ponto que diz assim: os desafios da vida revelam a nossa personalidade e trazem à tona quem realmente nós somos. Irmãos, é na hora da dificuldade, é na hora que o desemprego bate à nossa porta, é na hora da doença, é na hora da crise no casamento, é na hora do problema familiar que se levanta ali, é nessa hora que a nossa fé é colocada à prova, e é nessa hora que aquilo que nós realmente somos, a nossa personalidade, tratada ou não tratada por Deus, ela vai vir à tona. Percebam que Filipe, ele age um tanto quanto paradoxalmente nesse momento, porque quando Jesus chama Filipe, ele imediatamente, irmãos, segue Jesus e se convence de que ele é o Cristo. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 6 de João, nós vemos Filipe olhando para uma situação e focando naquilo que era a impossibilidade, em vez de olhar para Jesus e enxergar nele a solução. Então, na nossa vida não vai ser diferente. Muitas vezes nós passaremos por circunstâncias em que nós precisaremos agir movidos pela fé, movidos por aquilo que Deus já fez, já falou e já tocou no nosso coração. Bom, o terceiro ponto aqui em que Filipe mais uma vez aparece, e aparece de forma negativa, é no capítulo 12 de João, quando alguns gregos, eles querem ver Jesus. O pastor mencionou aqui essa passagem, quando falou de André, porque Filipe, irmãos, ele é a pessoa procurada pelos gregos, está lá no capítulo 12, e aí a gente não sabe exatamente a razão pela qual ele foi a pessoa procurada, mas 2 hipóteses são levantadas por John MacArthur aqui. A primeira é que Filipe era um nome grego. Filipe não era um nome hebraico. Filipe, ele, apesar de ser um judeu,
ele era alguém que havia recebido um nome grego. É como se, hoje aqui é muito comum, né? Se a mãe olhasse para o menino, falasse, nossa, eu queria muito colocar o nome desse menino de John. Por que não João? Não, porque eu quero colocar John. Tudo bem, né? Mas não é o nosso idioma pátrio. Foi mais ou menos assim com Filipe. Como a cultura grega ela era a predominante da época, Filipe recebe um nome grego, mesmo não sendo grego, sendo um judeu, sendo da cultura e da língua hebraica. Então, uma possibilidade que MacArthur levanta é que o fato de Filipe ser alguém que tinha um nome grego fez com que aqueles gregos enxergassem nele um ponto de contato, um ponto comum. Esse é uma possibilidade. A segunda possibilidade que MacArthur destaca é que Filipe, ele era essa pessoa que organizava. Ele era essa espécie de administrador do grupo dos 12. Então é bem provável que os gregos, ao observar essa atuação de Filipe, talvez tivessem pensado, bom, esse é o cara com quem a gente tem que falar. É ele que a gente tem que procurar. A gente quer falar com Jesus, Jesus está sempre rodeado de 12, mas tem um cara que organiza os eventos aí. É o cara que faz as coisas acontecerem, vamos falar com ele. Só que nesse episódio, irmãos, a gente percebe que Filipe, ele não teve uma atuação positiva, digamos assim. Tinham pessoas que eram gentias, né? Digamos assim, na Bíblia são descritos 3 grupos de pessoas: os judeus, os não judeus, que são considerados gentios, e a igreja, que era na época composta por judeus e gentios. Então, Jesus em alguns momentos, ali do convívio dele com os apóstolos, disse, olha, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Certa vez ele disse para uma mulher, que disse que não era lícito pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Jesus estava falando que o seu ministério tinha uma ordem de prioridade. João, no capítulo 1 do Evangelho, vai dizer assim, ele veio para os que eram seus. Então Jesus veio, irmãos, para os judeus, para que a partir deles, todo o mundo conhecesse a pessoa de Cristo. Mas os judeus não o aceitaram. E aí João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Filipe, ao que parece, e MacArthur destaca isso, ele ficou na cabeça dele preocupado com isso. Não, mas Jesus veio para os judeus. Tem uns gentios aí querendo falar com Jesus, eu não sei se eu levo. Filipe, como Filipe, ele era um cara de processo, irmãos, pragmático. Ele deve ter titubeado nesse momento. Ele falou, não, peraí, Jesus veio para os judeus, vai ter uns gentios vendo aqui, cara, não sei se eu levo, e se não for para levar, como que eu vou fazer? O que Filipe faz? Filipe procura André. Filipe pega André, e foi falado isso aqui quando falamos de André. Fala, André, tem uns caras aí, eles não são judeus, eles são gregos, e eles querem falar com Jesus. E aí o texto nos diz, irmãos, que André leva essas pessoas até Jesus. Porque André tinha um entendimento diferente em relação à situação. André havia compreendido que todas as pessoas eram importantes. E apesar de haver uma ordem de prioridade, Jesus veio salvar a todos, como diz João, né, lá no capítulo 3, verso 16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, e isso inclui, irmãos, judeus e gentios, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, nesse episódio, fica evidenciado que Filipe, ele não era um homem decidido, ele era um homem apegado a processos, ele era uma pessoa que tinha dificuldade, quando as coisas fugiam do padrão, em saber se posicionar.
E muitas vezes, olhando para nós aqui, trazendo para a nossa realidade, contextualizando a situação, nós somos essas pessoas. Nós temos um conhecimento tão limitado da pessoa de Jesus, que quando algo sai um pouco fora da nossa caixinha, a gente fica, mas como que eu me posiciono, como que eu vou agir aqui, de que forma eu devo decidir, que rumo eu devo tomar nessa situação? A saída, irmãos, sempre vai ser ir a Jesus. Filipe poderia ter ido a Jesus diretamente, mas não. MacArthur destaca inclusive o seguinte, que Filipe ele estava tão em dúvida sobre o que fazer, que ele vai procurar André, e eles levam os gregos até Jesus. Se Jesus depois reclamasse, o que Filipe ia dizer? Bom, né, falei com André, foi ele que levou. Muitas vezes, nós somos assim, como Adão, né? Adão recebeu a ordem de Deus para não comer da árvore proibida, do fruto da árvore proibida, e aí a mulher come, a mulher dá para Adão, e Adão come também, né? Não existe evidência bíblica nenhuma de que a Eva estivesse com a arma apontada para a cabeça de Adão, falou, ou você come, ou você morre. Adão comeu, e aí quando Deus vai chamar o homem, né, para uma conversa sobre o ocorrido, o que Adão diz? Diz, ó, a mulher que tu me deste aí, ó, foi ela que comeu. Então, parece que vem de lá, irmãos, da nossa natureza caída, esse senso de querer sempre se eximir de responsabilidade. Parece que Filipe, nesse momento, nessa ocasião, estava fazendo a mesma coisa. E para encerrar, o último episódio em que a gente vê Filipe dando uma manota, né, como o termo que eu utilizei aqui, quando falava de Pedro, é lá no episódio do cenáculo, quando Jesus está reunido ali com os apóstolos, para celebrar a última Santa Ceia, e Filipe, eu vou resumir aqui muito brevemente a passagem. Filipe ele vai falar algo para Jesus que demonstra que, apesar de ter caminhado, era a última noite, irmão, só para a gente se situar no momento histórico aqui da passagem, era a última noite que Jesus passava com os apóstolos. Ele seria preso ali logo em seguida e seria levado para ser crucificado. Então Jesus estava findando o momento de instrução dos apóstolos. E aí Filipe vai dizer assim para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso choca muito Jesus, porque depois de ter vivido tudo o que eles viveram com Jesus, os milagres, as curas, a ressurreição, tudo que Jesus havia falado a respeito do seu ministério, da sua pessoa, da sua divindade, Filipe, irmãos, ali no apagar das luzes, digamos assim, do ministério terreno de Cristo, vai chegar para Jesus e dizer: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai falar para ele, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ô Filipe, eu já estou com vocês há tanto tempo, eu estou no Pai e o Pai está em mim, e você vem dizer, mostra-nos o Pai. Parece que a visão espiritual de Filipe, parece que o conhecimento de Filipe a respeito de Cristo ainda não havia sido completamente aberto, né? Os olhos de Filipe em relação a quem era a pessoa de Cristo, enquanto Filho de Deus, enquanto pessoa da Trindade, enquanto Deus
enquanto filho de Deus aqui na terra. Então, para encerrar, irmãos, né, essa limitação da visão espiritual de Filipe, demonstra que Filipe, ele era um homem cheio de limitações, como eu e você somos. Ele era um homem com uma fé frágil, era um homem de entendimento imperfeito, ele era cético, ele era analítico, ele era pessimista, ele era relutante e ele era inseguro. MacArthur destaca que se nós estivéssemos entrevistando, eu achei isso interessantíssimo, se nós estivéssemos entrevistando, Marco está aqui, deve fazer isso no dia a dia do trabalho dele, se nós estivéssemos entrevistando alguém para fazer parte do grupo dos 12, é bem provável que nós não tivéssemos escolhido Filipe, porque olhando para a função que ele desempenharia, entendendo a dimensão do que era ser um dos 12, talvez nós olhássemos para Filipe e disséssemos assim, abre aspas, né? Palavras de John MacArthur, ele não serve. Jesus, porém, irmãos, olhou para Filipe e disse, ele é exatamente o que eu estou procurando. E MacArthur completa, felizmente, o Senhor usa pessoas como Filipe. Deus usa a mim, Deus usa você, Deus usa muita gente na igreja, não porque eles sejam os melhores ou as melhores pessoas, mas porque Deus é Deus, e Ele usa, como lemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ele escolhe essas coisas loucas para envergonhar as sábias, é essas que Deus vai usar. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, são essas que Deus vai usar. Deus escolhe as humildes, as desprezadas e as que não são, aquelas que ninguém olha para elas, dá importância, é essas que Deus vai usar para impactar o mundo com a sua palavra. E para encerrar, irmãos, Filipe, assim como todos os demais apóstolos, à exceção de João, ele foi martirizado, ele morreu por causa da sua fé. Isso, apesar de não estar na Bíblia, nós aprendemos aqui também que somente a morte de Tiago é relatada na Bíblia, mas a tradição nos diz que Filipe foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva e foi um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio. De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, na Frígia, hoje Ásia Menor, cerca de 8 anos após a morte de Tiago. Então Filipe, apesar de todas as limitações dele, se tornou um grande homem de Deus, né? Nos diz a tradição que antes da sua morte, multidões foram levadas a Cristo por intermédio de sua pregação. Todos esses homens, irmãos, eram homens comuns, iguais a mim e a você, cheios de falhas e de limitações, mas foram pessoas que se colocaram nas mãos do Mestre, à disposição para serem usadas, e foram muito usadas por Deus. Amém? Encerro aqui, perguntando se vocês têm alguma pergunta a fazer, algo a acrescentar. Se tiverem, Daniele está ali no fundo, vai trazer o microfone até vocês. Mas se não tiverem, nós vamos nos colocar de pé, orar encerrando mais esse estudo e dizer que após a nossa oração, a Daniele